Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema da aula de hoje é mecânicas de jogo, pontos e níveis. Nós vamos esclarecer justamente sobre este aspecto. Para começar a nossa aula e a nossa conversa, eu gostaria de ler com você a introdução que vai ser projetada na tela nesse exato momento. Leia comigo o texto que você está vendo na tela comigo. No design de experiência do usuário, UX, para treinamentos gamificados, um dos elementos centrais que mantém os usuários engajados e motivados são as mecânicas de jogo. Perceba que essas mecânicas, elas incorporam elementos de jogos, como pontos e níveis, dentro do ambiente de aprendizado, incentivando a progressão, a competição saudável e o alcance das metas. Quando bem implementadas, essas mecânicas contribuem para um ambiente de aprendizado dinâmico e envolvente, onde o colaborador é incentivado a continuar, a melhorar e a se superar ao longo do treinamento. Nesta aula, nós vamos abordar as mecânicas de pontos e níveis, explicando como elas funcionam, como impactam a experiência do usuário e apresentaremos exemplos práticos que demonstram a sua aplicação no contexto corporativo. Muito bem, então o primeiro item, pontos. Veja comigo o nosso próximo slide. Diz o seguinte: o sistema de pontos é uma das mecânicas mais conhecidas e eficazes em jogos, e quando aplicado ao treinamento gamificado, funciona como uma forma de recompensar os colaboradores por seu esforço e também pelo seu progresso. Os pontos são acumulados à medida que o usuário ele completa atividades, desafios ou responde a questões de forma correta. Eles servem como uma recompensa tangível, algo palpável, que motiva o aprendizado contínuo do nosso colaborador. Veja algumas das vantagens dos pontos na UX. Nós podemos relacionar três vantagens centrais. A primeira, recompensa imediata. Segunda, competição saudável. E terceiro, progresso visível. Vamos dividir então esses elementos? O primeiro, recompensa imediata. Sempre que o colaborador completa uma tarefa ou módulo, ele pode receber pontos. Esse feedback imediato reforça comportamentos positivos e motiva o usuário a continuar se esforçando para cada vez conquistar mais pontos. Segundo, competição saudável. Os pontos eles podem ser utilizados em placares de classificação, criando uma competição saudável entre os colegas, entre os colaboradores. Isso pode aumentar o engajamento, já que os colaboradores eles se motivam ao verem seus nomes subirem no ranking. Por exemplo, o top 5, o top 10 daquele setor. Isso pode motivar os colaboradores. Terceiro, progresso visível. O acúmulo de pontos ajuda o colaborador a visualizar o seu progresso ao longo do treinamento. Ele sabe que quanto mais pontos ele acumular, mais próximo estará de alcançar as suas metas. Imagine um treinamento gamificado sobre compliance e ética corporativa. O colaborador ele participa de atividades como quizzes sobre as normas da empresa e simulações de tomada de decisão. A cada atividade concluída com sucesso, ele recebe pontos que são exibidos no painel principal. Esses pontos são acumulados ao longo do curso e podem ser trocados por distintivos, medalhas ou até recompensas tangíveis, como reconhecimento da equipe ou prêmios. Isso não apenas mantém o colaborador engajado, mas também reforça a importância dos conteúdos de compliance na sua rotina. E dessa maneira, nós conseguimos apresentar elementos adequados para o nosso colaborador. Nós já falamos dos pontos, agora eu gostaria de falar sobre o próximo aspecto, que são os níveis. Veja comigo. Os níveis são outra mecânica de jogo amplamente utilizada para representar o progresso do usuário em um treinamento, né, como nós já estamos colocando. Eles são desbloqueados conforme o colaborador ele acumula pontos ou ele conclui tarefas específicas. E a cada novo nível representa um novo estágio de habilidade, conhecimento ou competência que o usuário ele adquiriu. Além disso, níveis mais altos podem desbloquear novos desafios, conteúdos ou recompensas, mantendo o aprendizado interessante e desafiador para o colaborador.
Vamos ver algumas vantagens dos níveis no UX. Pelo menos três vantagens centrais. Nós vimos três vantagens dos pontos, agora temos três vantagens dos níveis. Primeiro, sentimento de realização. Segundo, desafios progressivos. Terceiro, personalização do conteúdo. Então, são basicamente esses três elementos. Então, primeiro, sentimento de realização. Ao alcançar um novo nível, o colaborador ele sente uma sensação de conquista, o que motiva a continuar progredindo no treinamento. E dessa maneira, nós conseguimos engajar o nosso usuário, o nosso colaborador. Segundo item, desafios progressivos. À medida que o colaborador ele sobe de nível, os desafios se tornam mais complexos e ajustados ao nível de conhecimento. Isso evita que ele se sinta entediado ou sobrecarregado. E por fim, personalização do conteúdo. Os níveis eles podem ser usados para personalizar o conteúdo do treinamento, garantindo que os colaboradores mais experientes recebam materiais mais avançados, enquanto os iniciantes eles passam por conteúdos introdutórios. E dessa maneira, nós conseguimos entregar o conteúdo relevante para cada um dos colaboradores de forma eficaz. Por exemplo, em um treinamento gamificado para desenvolver habilidades de gestão de projeto, os colaboradores começam no nível iniciante, onde eles realizam atividades básicas sobre planejamento e organização. Ao acumular pontos e concluir módulos introdutórios, eles sobem para o nível intermediário, onde enfrentam simulações de gestão de projetos mais complexos, com cenários que exigem decisões estratégicas. Já no nível avançado, eles lidam com problemas de alto nível, como gestão de crises e liderança de equipes. A cada novo nível, o colaborador desbloqueia novos conteúdos e atividades, mantendo a experiência desafiadora e motivadora dentro aqui de todos esses recursos que nós estamos colocando. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, mas antes eu gostaria de ler a nossa última frase, que diz o seguinte, veja comigo. O segredo para uma boa experiência do usuário em um treinamento gamificado é integrar pontos e níveis de maneira fluida e coerente. Nós nunca podemos nos esquecer da coerência desse processo. Isso significa que o colaborador deve entender claramente como ele ganha pontos, o que esses pontos representam e como eles contribuem para subir de nível. Embora os pontos e níveis sejam mecânicas poderosas, seu sucesso depende de uma boa implementação no design de UX. Alguns desafios que nós precisamos considerar dentro aqui desse escopo são, por exemplo, o equilíbrio nas recompensas, a transparência no sistema de pontuação, a relevância dos níveis, são elementos fundamentais que certamente vão fazer toda a diferença nesse processo. Fechamos a nossa aula pensando da seguinte forma. No design de experiência do usuário para treinamentos gamificados, as mecânicas de pontos e níveis são fundamentais, são importantes para criar um ambiente de aprendizado motivador e eficaz. Ao recompensar o esforço dos colaboradores e oferecer progressão visível por meio de níveis, essas mecânicas incentivam o engajamento contínuo e o avanço no treinamento. Quando bem integradas, elas transformam a experiência de aprendizado em uma jornada desafiadora e gratificante, que vai beneficiar tanto o colaborador quanto a organização. E dessa maneira, nós chegamos ao final dessa nossa conversa. Fica aqui o convite para que você possa continuar os seus estudos a partir das nossas próximas aulas, os nossos próximos encontros e também a partir dos materiais complementares que estão à sua disposição. Por isso eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!